Olá a todos meus amados irmãos em Cristo Jesus, sejam bem-vindos a mais um dia. Nós estamos a meio da semana, graças a Deus. Senhor nosso Deus, Pai nosso que estás nos céus, que o teu nome seja santificado, Pai. Faz com que nós não sejamos hipócritas, mas praticantes da tua palavra, não apenas ouvintes ou até falantes, mas sem prática. Então faz com que nós sejamos verdadeiros, com que nós sejamos praticantes e não apenas ouvintes. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, porque ela é suficiente para todas as coisas em termos emocionais e espirituais e ensina-nos acerca de todas as outras questões. Toda honra e glória sejam para ti, Pai. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofende, e não nos deixes cair em tentação, mas antes livre-nos do mal. Eu peço a ti, porque teu é o reino, o poder e a glória. Obrigado pela graça que há em Cristo Jesus, esta salvação que temos e só temos em Cristo Jesus, salvação para a vida eterna. Obrigado, Senhor, em nome do teu Filho amado eu oro e agradeço. Amém. Meus amados irmãos, nós vamos ler Números 26 a partir do versículo 52. Enquanto vocês vão abrindo as vossas Bíblias, eu quero saber como vocês estão. Simeão, eu estou bem, graças a Deus. Eu quero saber também se vocês não estiverem tão bem, ok? Claro, se for algo muito privado, vocês podem não dizer. Mas será bom, e é bom esta interação que nós temos uns com os outros diariamente. Eu vi, por exemplo, Tabata apareceu ontem, Solange também, e Sandra Damada pediram oração. Então, meus amados irmãos, se vocês puderem voltar ao vídeo do dia anterior e ver os pedidos de oração, também será muito bom. Glória a Deus, amados. Números 26, a partir do versículo 52. Deus seja louvado. Então o Senhor disse a Moisés: divida a terra entre as tribos e distribua as porções de terra de acordo com o número de nomes registrados na lista. Dê mais terras às tribos maiores e menos terras às tribos menores, para que cada grupo receba uma herança proporcional ao tamanho de sua população. Distribua a terra por sorteio e dê a cada tribo de seus antepassados a sua porção de acordo com o número de nomes registrados na lista. Cada porção de terra será distribuída por sorteio entre as famílias tribais maiores e menores. Este é o número dos levitas que foram contados de acordo com os seus clãs. O clã Gersonita, assim chamado por causa do seu antepassado Gerson. O clã Coatita, assim chamado por causa do seu antepassado Coate. O clã Merarita, assim chamado por causa do seu antepassado Merari. Os clãs Libnita, Hebronita, Malita, Musita e Coraíta eram subdivisões de descendentes dos levitas. Coate foi antepassado de Arão e a esposa de Arão se chamava Joquebed. Ela também era descendente de Levi, nascida entre os levitas na terra do Egito. Arão e Joquebed eram pais de Arão, Moisés e sua irmã Miriam. Os filhos de Arão foram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Nadab e Abiú morreram quando trouxeram fogo estranho diante do Senhor. Os homens dos clãs levitas de 1 mês de idade ou mais totalizaram 23.000. Os levitas, porém, não foram incluídos no registro do restante dos israelitas, pois não receberam propriedades quando a terra foi dividida. Esses foram os resultados do censo dos israelitas realizado por Moisés e pelo sacerdote Eleazar nas campinas de Moabe, junto ao rio Jordão do lado oposto de Jericó. Ninguém dessa lista estava registrado no censo anterior dos israelitas feito por Moisés e Arão no deserto do Sinai, pois o Senhor tinha dito a respeito deles: todos morrerão no deserto. Nenhum deles sobreviveu, com exceção de Caleb, filho de Jefuné, e de Josué, filho de Num. Certo dia, Maala, Noa, Ogla, Milca e Tisra, as filhas de Zelofead, fizeram uma petição. Seu pai pertencia a um dos clãs de Manassés, pois era descendente de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, filho de José. Essas mulheres se apresentaram diante de Moisés, do sacerdote Eleazar,
dos líderes das tribos e de toda a comunidade à entrada da tenda do encontro e disseram: Nosso pai morreu no deserto. Não era um dos seguidores de Corá que se rebelaram contra o Senhor, mas morreu por causa do seu próprio pecado e não teve filhos. Por que o nome de nosso pai deveria desaparecer de seu clã só porque ele não teve filhos? Dê-nos uma propriedade entre o restante de nossos parentes. Moisés levou o caso ao Senhor. E o Senhor respondeu a Moisés: A reivindicação das filhas de Zelofeade é justa. Dê a elas uma porção de terra entre os parentes de seu pai, a herança que teria sido entregue a seu pai. Dê as seguintes instruções ao povo de Israel: se um homem morrer e não deixar filhos, passem a herança às filhas. Se ele também não tiver filhas, transfiram a herança aos irmãos dele. Se ele não tiver irmãos, deem a herança aos irmãos do pai dele. Se seu pai não tiver irmãos, deem a herança ao parente mais próximo de seu clã. Essa é uma prescrição definitiva para os israelitas, conforme o Senhor ordenou a Moisés. Então o Senhor disse a Moisés: Suba a um dos montes de Abarim e olhe para a terra que dou ao povo de Israel. Depois de vê-la, você será reunido a seu povo como seu irmão Arão, pois vocês desobedeceram às minhas instruções no deserto de Zin. Quando a comunidade se rebelou, vocês não demonstraram minha santidade para eles junto às águas. Essas águas são as de Meribá, em Cádiz, no deserto de Zin. Não sei se se lembram, mas Moisés, em vez de falar com a rocha para que ela desse água, eles, neste caso Moisés e Arão, aqui os dois incluídos neste pacote, eles bateram na rocha em vez de falarem para a rocha dar água. Obviamente irritados por causa do povo, mas... Então Moisés disse ao Senhor: Senhor, Tu és o Deus que dá fôlego a todas as criaturas. Por favor, indica um homem para ser o novo líder da comunidade. Dá a eles alguém que os guie aonde quer que forem e os conduza nas batalhas, para que a comunidade do Senhor não seja como ovelhas sem pastor. O Senhor respondeu: Convoque Josué, filho de Num, em quem está o Espírito, e coloque as mãos sobre ele. Apresente-o ao sacerdote Eleazar diante de toda a comunidade e encarregue-o publicamente de liderar. Transfira a ele parte da sua autoridade para que toda a comunidade de Israel lhe obedeça. Quando for necessário receber orientação do Senhor, Josué se apresentará diante do sacerdote Eleazar, que usará o Urim perante o Senhor para determinar sua vontade. É pela palavra de Eleazar que Josué e toda a comunidade de Israel decidirão tudo o que devem fazer. Moisés fez o que o Senhor ordenou. Apresentou Josué ao sacerdote Eleazar e a toda a comunidade, colocou as mãos sobre ele e o encarregou de liderar o povo, exatamente como o Senhor havia ordenado por meio de Moisés. O Senhor disse a Moisés: Dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Não deixem de trazer o alimento para as ofertas especiais que vocês apresentam a mim. São aroma agradável que deverão ser oferecidas na ocasião certa. Aqui está no feminino por causa das ofertas. As ofertas são aroma agradável que deverão ser oferecidas na ocasião certa. Diga-lhes: esta é a sua oferta especial que vocês apresentarão ao Senhor como holocausto diário: 2 cordeiros de 1 ano e sem defeito. Sacrifiquem um cordeiro pela manhã e outro ao entardecer. Apresentem também uma oferta de cereal de 2 kg de farinha da melhor qualidade misturada com 1 litro de azeite puro de olivas prensadas. Esse é o holocausto habitual instituído no Monte Sinai como oferta especial, um aroma agradável ao Senhor. Junto com cada cordeiro, apresentem no santuário 1 litro de bebida fermentada como oferta para o Senhor. Apresentem o segundo cordeiro ao entardecer com a mesma oferta de cereal e a oferta derramada. É uma oferta especial, um aroma agradável ao Senhor. No sábado, sacrifiquem 2 cordeiros de 1 ano e sem defeito. Serão acompanhados de uma
oferta de cereal de 4 quilos, de farinha de melhor qualidade, umedecida com azeite, e de uma oferta derramada. Esse é o holocausto que será apresentado a cada sábado, além do holocausto habitual e da oferta derramada que o acompanha. No primeiro dia de cada mês, apresentem ao Senhor um holocausto adicional de 2 novilhos, um carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, todos sem defeito. Serão acompanhados de ofertas de cereal de farinha da melhor qualidade, umedecida com azeite, 6 quilos para cada novilho, 4 quilos para o carneiro e 2 quilos para cada cordeiro. Esse holocausto será uma oferta especial, um aroma agradável ao Senhor. Apresentem também uma oferta derramada com cada sacrifício. 2 litros de vinho para cada novilho, 1 litro e 1/3 para cada carneiro e 1 litro para cada cordeiro. Apresentem esse holocausto no primeiro dia de cada mês ao longo de todo o ano. No primeiro dia de cada mês, apresentem também ao Senhor um bode como oferta pelo pecado. Esse é um acréscimo ao holocausto habitual e à oferta derramada que o acompanha. Glória a Deus, amados. Vamos ver rapidamente, se Deus nos permitir, 2 coisas. Aqui eu achei muito interessante algo que eles não tinham pensado, ou neste caso, que Deus não tinha falado sobre isto ainda. Moisés então ouviu o caso destas moças que não tinham irmãos, aqui falo irmãos mesmo, masculino, então nenhuma terra lhes tinha sido dadas neste caso a elas, e então elas foram e apresentaram este caso a Moisés. Seria justo o nome do nosso pai desaparecer? Nós queremos uma terra, nem que seja uma pequena. E Moisés então levou o caso ao Senhor. Muitas vezes nós não fazemos isto, não é, amados? Nós pensamos, o que é que, na minha inteligência, na minha sabedoria, o que é que eu vou decidir? E nós ficamos assim, mas, amados, e isto aqui é para todos nós, para mim, para vocês. Se nós temos algum caso, seja antigo ou novo, levemos então o caso ao Senhor. Este tipo de caso, consoante o que está aqui, claro, Moisés levou o caso ao Senhor, ou seja, se alguma coisa nova ou não nos aparece na nossa vida, em que nós ficamos com alguma dúvida, ou pensamos, que pensemos então no Senhor, amados. Eu gosto muito de Efésios 6, versículo 4, creio eu, que fala que, ou versículo 2, como eu não tenho aqui uma Bíblia, sem ser esta aqui à mão, então eu não sei, mas fala sobre que os pais devem educar os filhos na admoestação e no ensino como do Senhor, ou seja, tudo é consoante o Senhor. Então a educação de uma criança, por exemplo, amados, apesar do pai, se calhar já é o 3º filho que essa pessoa tem, mas meus amados irmãos, não vamos negligenciar levar esse caso, neste caso o filho, ao Senhor neste sentido, ou a educação do filho ao Senhor. Okay? Isso é muito precioso mesmo, amados. Quando a comunidade se rebelou, vocês não mostraram minha santidade para eles junto às águas. Essas águas são as de Meribá, em Cádiz, no deserto de Zim. Então Moisés disse ao Senhor, reparem, Deus disse aqui, Moisés, tu vais morrer. E Moisés disse assim, Senhor, não. Moisés disse assim, ok. E eu gostaria que tivesse um líder para o povo. O povo precisa de um líder. É maravilhoso. Ele não disse, Senhor, não, Senhor. Oh. Não, ele estava bem tranquilo com essa decisão. E também ele conhecia a Deus, obviamente, e não dava para mudar essa questão. Simeão, mas alguém na Bíblia orou e Deus deu mais alguns anos de vida. É verdade, Deus já sabia que ele iria orar, mas ele orou e Deus então deu esses anos de vida. Em primeiro lugar, não vamos fazer disso doutrina, porque aconteceu apenas uma vez. Pelo menos eu lembro-me apenas uma vez. E em segundo lugar, amados, não quer dizer que tenha sido uma bênção. Ok? Então, mas aquele homem conseguiu mais anos de vida pela oração. Deus já sabia que ele ia orar, ok? Mas Deus mesmo assim deixou que aquilo acontecesse e teve misericórdia, de certa maneira, daquele homem. Eu que digo aqui de certa maneira porque, novamente eu digo, não significa que o homem tenha vivido 15 anos em plenitude de santidade. Pois é, amados.
Glória a Deus pela sua palavra. Vamos fazer uma pequena pausa para reflexão e vamos ler Lucas 3, 1 a 22, se assim Deus nos permitir. Lucas 3, 1 a 22. Era o 15º ano do reinado do imperador Tibério César. Pôncio Pilatos era governador da Judeia. Herodes Antipas governava a Galileia. Seu irmão Filipe governava Itureia e Traconites. E Lisânias governava Abilene. Anás e Caifás eram os sumos sacerdotes. Amados, isto é muito importante, nós fazemos aqui uma pausa, porque nós lemos isto e para nós não significa muito. Mas isto tem dois significados muito interessantes e importantes. O primeiro significado é que esta história ela é provada cientificamente, ok? Há as pessoas que são céticas e que dizem isto e aquilo. A Bíblia está mais provada cientificamente que ela foi escrita assim, amados. Todas estas coisas aqui que nós estamos a ver, estes tempos e tudo mais, ok, cientificamente está provado. Claro que nós não vamos estar, será que cientificamente isto, será que cientificamente... se nós entendermos que ciência significa conhecimento e que a ciência verdadeira, então, é o conhecimento de Deus, então cientificamente tudo está provado, porque Deus assim provou. Então, mas agora a ciência deste mundo, ela pode confirmar este tempo aqui. E isto, amados, dá-nos a nós, principalmente aos judeus, mas dá-nos a nós não essa confiança por isto realmente estar provado, mas essa oportunidade de nós estudarmos todo aquele contexto. Quando nós entendemos o contexto de tudo isto, amados, nós entendemos a pressão que havia da parte dos romanos para os judeus, a pressão que havia da parte dos próprios judeus, como cobradores de impostos, por exemplo, para darem aos romanos, ou seja, o judeu tornava-se inimigo dos judeus para cumprir o que o romano, neste caso, para dar aqueles impostos ao Império Romano. Então nós vemos, por exemplo, Mateus, ele era cobrador de impostos. Então, reparem, imaginem agora alguém da vossa cidade, neste caso nós ficamos com algum império toma conta de tudo isto e esse império decide algumas pessoas da própria cidade para pedirem os impostos a essas pessoas. E esses impostos são coisas que é para o império, não tem nada a ver connosco. É pesado. Imagina, os cobradores de impostos eram muito odiados, ok? Isto aqui é só um exemplo do quanto nós podemos ver o contexto, ok? É maravilhoso. E Lucas escreve muito, faz isto muito bem mesmo. Era o 15º ano, que eu já li. Anás e Caifás eram os sumos sacerdotes. Nesse ano, aqui é claro, veio uma mensagem, e é interessante que ele fala sobre o reinado do Império de Roma. Pôncio Pilatos era governador da Judeia, ou seja, de Roma sim, mas ele era governador da Judeia. Herodes Antipas governava a Galileia. Aqui nós estamos a ver todas estas questões. Seu irmão Filipe governava a Itureia e Traconites e Lisânias governava a Abilene, ou seja, podem confirmar com um, confirmem com outro, confirmem com outro, ok? Anás e Caifás eram os sumos sacerdotes. Nesse ano veio uma mensagem de Deus a João, filho de Zacarias, que vivia no deserto. João percorreu os arredores do Rio Jordão, pregando o batismo como sinal de arrependimento para o perdão de pecados. Pregando o batismo como sinal de arrependimento. Maravilhoso isto aqui. O batismo, que nós somos batizados quando
nós já damos frutos dignos de arrependimento, como disse João, ou frutos dignos, ou seja, frutos de arrependimento. Isto aí é bíblico. O profeta Isaías se referia a João quando escreveu em seu livro: ele é uma voz, ou a voz, que clama no deserto: preparem o caminho para a vinda do Senhor. Abram uma estrada para ele. Os vales serão aterrados e os montes e as colinas nivelados. As curvas serão endireitadas e os lugares acidentados aplanados. Então todos verão a salvação enviada por Deus. João dizia às multidões que vinham até ele para ser batizadas: raça de víboras, quem os convenceu a fugir da ira que está por vir? Provem por suas ações que vocês se arrependeram. Não digam uns aos outros: estamos a salvo, pois somos filhos de... Amados, eu nem consigo avançar mais aqui. Ouçam João Batista, a todo aquele que dizia que queria ser batizado, mas ele não dava provas na sua vida que ele realmente era convertido, ou neste caso arrependido. João chamava raça de víboras. Mas a pessoa deve ser batizada assim que recebe Jesus, porque o batismo vai salvar a pessoa. Amados, o batismo, nós vemos aqui que é um sinal do arrependimento para perdão dos pecados. O batismo é um sinal do arrependimento para perdão dos pecados. Mas isso é pela fé em Cristo Jesus. Então todos aqueles que iam ser batizados a pensar que, bem, pelo menos eu deixo... Eu continuo na mesma, ok? Mas eu deixo de fazer... eu agora sou salvo porque eu fui batizado por João. Amados, o batismo em si, na água, no despojar, no limpar, ele não salva, ok? A água, não. Isso representa o verdadeiro batismo, que é pelo Espírito Santo. Mas, amados, ou seja, se há uma mudança de vida em nós, então há arrependimento. Se há arrependimento verdadeiro em nós, então o Espírito Santo já está a fazer, eu vou dizer, algo em nós, ok? Raça de víboras. Quem os convenceu a fugir da ira que está por vir? Eles queriam fugir da ira. Por isso é que eles iam ser batizados, mesmo sem mudança de vida. Mas hoje nós vemos crianças, bebezinhos, né? Eu acho que não existe bebezinhos a serem batizados. Nós vemos crianças com 11 anos que não sabem nada da vida, mas que pronto, acreditam, então vão ser batizados, mas que não entendem nada do que está a acontecer. Amados, e até vemos pessoas com 20, 30, 40, 50, 70, 60, 70, 80, 90, okay? Qualquer idade aí, nós vemos pessoas que acabam de receber a Cristo, mas ainda nem sequer sabem de nada da Bíblia, mas dizem: eu quero ser batizado. Em algumas vezes, isso pode acontecer, amados, a pessoa ser batizada rapidamente nesse sentido, mas não com medo de fugir da ira futura, não. A pessoa pode ser batizada rapidamente porque ela mostra uma mudança completa de vida. E é isso que significa essa questão do batismo. Mas Filipe foi ter com o eunuco e batizou logo. Sim, mas o eunuco, ele já sabia muito da lei, inclusive nesse caso aí ele estava a ler Isaías. Ele já era conhecedor. E o eunuco sabia que ele ia ser perseguido por ser batizado. Por ser agora um discípulo de Cristo Jesus. Ok? Então nós temos que entender isso, amados. Não é algo leviano. E em todas as igrejas onde eu fui até agora, eu não fui assim em muitas igrejas, essa questão está um pouco leviana. Nós temos que ter cuidado. Eu sei de algumas igrejas que não tomam isso como algo leviano, mas onde eu fui até agora, não digo aqui no Brasil apenas, em Portugal também. Isso acontece, amados. As pessoas parece que têm medo que se a criança morrer sem ser batizada, ela vai para o inferno. Amados, quando a Bíblia fala assim, quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer já está condenado. Quem não crer, ou seja, quem não crer, mas pode ser batizado, ele está condenado, porque ele não crê, mas foi batizado. Amados, quem crer e for
batizado será salvo. O batismo é uma confirmação daquilo que já está no nosso coração. É só isso. Se nós já estamos, volto a dizer, a mostrar frutos de arrependimento verdadeiro, o Espírito Santo já está em nós, amados. E isso é claro. Glória a Deus pela sua simplicidade. Eu espero ter tratado este assunto, apesar de estar aqui sempre à volta, mas com um foco para que vocês entendam que o que salva mesmo, segundo a Bíblia Sagrada, é a fé em Cristo Jesus. Mas porquê que diz quem crer e for batizado? Porque esse batismo, amados, representa o verdadeiro crer. Amados. Quem os convenceu a fugir da ira que está por vir? Eles estavam a querer fazer o contrário, a ser batizados, mas sem crer. Provem por suas ações que vocês se arrependeram. Oh, aqui está. Lembrem-se disto aqui. Pregando o batismo como sinal de arrependimento para o perdão dos pecados. Não digam uns aos outros, estamos a salvo pois somos filhos de Abraão. Estamos a salvos porque fomos batizados em crianças. Estamos a salvos porque eu apenas fui batizado. Isso não significa nada, pois eu lhes digo que até destas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. Agora mesmo o machado do julgamento está pronto para cortar as raízes das árvores. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. As multidões perguntavam, o que devemos fazer? João respondeu, se tiverem 2 vestimentas, deem uma a quem não tem. Se tiverem comida, dividam com quem passa fome. Algo prático que o Espírito Santo faz em nós. Essa compaixão. Dá-nos essa compaixão. Cobradores de impostos também vinham para ser batizados e perguntavam, mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu, não cobrem impostos além daquilo que é exigido, porque muitas vezes os cobradores de impostos tiravam um pouco mais para o seu próprio bolso. E nós? Perguntaram alguns soldados, o que devemos fazer? João respondeu, não pratiquem extorsão nem façam acusações falsas, contentem-se com o seu salário. Todos esperavam que o Cristo viesse em breve e estavam ansiosos para saber se João era o Cristo. João respondeu às perguntas deles dizendo, eu os batizo com água, mas em breve virá alguém mais poderoso que eu, alguém tão superior que não sou digno de desatar as correias de suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo, ou ele os batizará com o Espírito Santo e em fogo. Aqui sempre é assim, ok? Com fogo e em fogo. Então nós vemos batismo de João Batista, era com água apenas. O batismo de Jesus é realmente algo libertador, algo purificador. Então nós vemos isto, amados. Então, por que é que nós somos batizados com água, então, e não apenas com o Espírito Santo? O ser batizado com água representa este batismo, amados. Mas, quando nós mostramos esses frutos de uma vida mudada, aí nós sabemos, ok, glória a Deus, glória a Ti, Senhor, porque Tu, pelo Teu Espírito Santo, me mudaste. E agora eu sou nova criatura. Então eu sou batizado para confirmação. E nós, seres humanos, nós precisamos de nos agarrar. Nós somos assim. Precisamos de nos agarrar a essas coisas. Por isso é que o dia do batismo, do nosso batismo, é inesquecível. Amados. Ele já tem na mão a pá e com ele separará a palha do trigo, a fim de limpar a área onde os cereais são debulhados. Juntará o trigo no celeiro, mas queimará a palha num fogo que nunca se apaga. João usou muitas advertências semelhantes ao anunciar as boas novas ao povo. Ele anuncia as boas novas, ou as boas notícias, ou as boas novidades, com advertências. João também criticou publicamente Herodes Antipas, o governador da Galileia, por ter se casado com Herodias, esposa de seu irmão, e por muitas outras maldades que havia cometido. A essas maldades Herodes acrescentou outra, mandando prender João.
Certo dia, quando as multidões estavam sendo batizadas, Jesus também foi batizado. Enquanto ele orava, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba. E uma voz do céu disse: Você é meu filho amado, que me dá grande alegria. Glória a Deus, amados. Salmos 61, 1-8. Pausa para uma água. Eu pensei que eu não iria precisar, mas... Salmo 61, 1-8. Ao regente do coral, Salmo de Davi, para ser acompanhado com instrumentos de cordas. Ó Deus, ouve meu clamor, escuta minha oração. Dos fins da terra clamo a ti com o meu coração sobrecarregado. Leva-me à rocha alta e segura, pois és meu refúgio e minha fortaleza, onde meus inimigos não me alcançarão. Permite-me viver para sempre em teu santuário, seguro sob o abrigo de tuas asas. Pois ouviste meus votos, ó Deus, e me deste a bênção reservada para os que temem teu nome. Acrescenta muitos anos à vida do rei, que ele viva por muitas gerações, que ele reine na presença de Deus para sempre, e que o teu amor e a tua fidelidade o guardem. Então cantarei para sempre louvores ao teu nome, enquanto cumpro meus votos a cada dia. Provérbios 11, 16 e 17. A mulher bondosa ganha respeito. Tudo que os homens cruéis obtêm é riqueza. Quem faz o bem beneficia a si mesmo. Quem pratica o mal só se prejudica. A mulher bondosa ganha respeito. Com certeza esta parte aqui bondosa, eu não sei em relação às outras versões, mas deve ter muito mais, deve ser muito maior, muito mais do que isto, esta palavra. Eu creio que seja até mais para a área reservada no sentido sexual, eu creio. Esta parte aqui eu não tenho certeza. A mulher bondosa ganha, ou seja, não cometer extravagâncias no mau sentido. A mulher bondosa ganha respeito. Tudo que os homens... Só mais uma coisa. Aqui, mulher bondosa, eu estou a falar, claro, para o seu marido é uma coisa, eu estou a falar fora do casamento, ok? Tudo que os homens cruéis obtêm é riqueza. Amados, isto aqui é muito importante. Nós muitas vezes olhamos para as outras pessoas que têm riqueza e têm isto, têm aquilo, e nós quase que desejamos aquilo, ou mesmo desejamos, ou mesmo invejamos. Mas, amados, homens cruéis obtêm isso. E então, isto aqui é claro que riqueza não significa favor de Deus. Homens cruéis obtêm a riqueza. Se homens cruéis obtêm a riqueza, então riqueza não significa favor de Deus, amados. Glória a Deus pelo o dinheiro que Ele nos permite ter, mas riqueza financeira não significa favor de Deus. Logo a seguir vemos quem faz o bem beneficia a si mesmo. Quem pratica o mal só se prejudica. Glória a Deus, meus amados irmãos, que todos nós permaneçamos na Bíblia Sagrada para que ela permaneça em nós. Tenha uma ótima noite de descanso e até ao dia de amanhã, se Deus assim permitir. Lembremos-nos de orar uns pelos outros e Deus seja louvado em todo o tempo. Amém.